Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar da Coolzer. Em nome de toda a equipe, gostaria de agradecer a presença de todos, né, a inscrição de todos, em especial agradecer ao professor Eduardo Pedrini por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho, nesse tempo de 1 hora, um pouco da sua experiência aí com os trabalhos feitos com prótese sobre implante, né? O tema dele hoje é por que as minhas próteses sobre implante não dão certo. Antes de apresentar propriamente o professor, eu só queria deixar alguns recadinhos rápidos, tá? Para quem nunca assistiu aqui um webinar conosco, nós deixamos avisado que os microfones de todos os participantes ficam desativados e porque a gente evita que haja qualquer ruído, qualquer interferência que possa comprometer a boa audição da palestra do professor. Mas a gente convida todo mundo a fazerem suas perguntas no campo de perguntas, e aí a gente vai intermediando essas perguntas à medida que elas forem chegando com o professor. A gente combinou já previamente que a gente não vai deixar todas as perguntas para o final, e sim, à medida que essas perguntas forem acontecendo, nós vamos passar para o professor. Então, retomando aqui a apresentação do professor, o professor Eduardo Pedrini, ele é mestre em prótese dentária e é professor dos cursos de especialização em prótese dentária e implantodontia do Instituto Orbis, em Balneário Camboriú e em Curitiba. Professor, queria agora passar a palavra para você. Vou desativar o meu áudio e meu microfone e deixo você aí com a nossa plateia apresentando o seu tema, tá bem? Tá certo, muito obrigado, professora Patrícia, pelo convite, né? Mais uma vez pela Coolzer que está aqui mostrando um pouco do meu conhecimento para vocês, né? Assim como fizemos no CIOSP do ano passado, resolvi pegar um tema também meio parecido, que é um tema também que acho que a ideia de abordar na aula seria casos de planejamento e execução em prótese sobre implante, né? Muitas vezes não adianta só a gente falar de planejamento, sendo que muitas vezes o dentista erra na hora da execução da prótese e isso muitas vezes o dentista nem sabe que errou, né? E aí acaba, de certa forma, gerando desconforto com o paciente, perda de dinheiro, né? E todo mundo está aqui para trabalhar e ganhar seu dinheirinho honestamente. Quando as coisas não dão certo, ninguém gosta, né? E para tentar elucidar um pouquinho isso, a gente vai falar sobre um tema que é bem vasto, né? E vamos abordar mais a parte de biomecânica. Então, me apresentando novamente, né? Eu sou graduado pela UFSC em 2005, em 2019 terminei o meu mestrado em prótese dentária e fiz na área de prótese sobre implante. Sou especialista em prótese desde 2011, especialista também em implantodontia desde 2016, apesar de que a área que eu gosto mais é a da prótese dentária. Já dei aula em graduação durante 4 anos e hoje estou só na pós-graduação, além do consultório, né? Então, eu sou um dos sócios do Instituto Orbis de Curitiba e sou professor nos institutos de Curitiba e de Balneário Camboriú, nas especializações de prótese e de implantodontia. E tem também clínica privada, no município de Nova Trento, aqui em Santa Catarina, e em Itajaí, né, do lado de Balneário Camboriú, que é onde eu resido, né? Essa aqui, primeiramente, apresentar para vocês brevemente a equipe do qual eu faço parte, né? Aqui o professor Dante, que é meu chefe direto, o professor Túlio Valcanay e demais professores da nossa equipe. Quem quiser um dia
está convidado a conhecer os institutos de Balneário Camboriú e de Curitiba, só ver no meu perfil do Instagram. Então, algumas considerações acerca dos insucessos, né, em próteses sobre implante. Segundo esses autores que acho que todo mundo conhece, né, todo mundo que é dentista e faz implantodontia conhece o Albrechtson e o Brånemark, o profissional deve estar sempre preparado para esclarecer seus pacientes sobre as probabilidades de fracasso, as eventuais complicações e os métodos que permitem minimizá-las, né? Às vezes a gente vê muita gente falando, ainda mais em rede social, que popularizou muito, né? As pessoas mostrarem os seus casos e às vezes a gente vê coisa que não entende como que aquilo dá certo, né? Eu faço tudo direitinho e ainda de vez em quando eu tenho problema, como é que aquele cara faz daquele jeito e dá certo? Muitas vezes não dá certo, né? Que a rede social a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que senão pode até se frustrar um pouco, né? E a gente sempre mostra em aula e na rede social aquele caso que ficou lindo, maravilhoso, quando nós que trabalhamos em consultório e estamos ali direto nas clínicas de pós-graduação, a gente sabe que não é sempre assim que acontece. Mas o sucesso, principalmente em relação à biomecânica, é um dever nosso, né? Garantir a longevidade das nossas próteses. E qual é a melhor forma de garantir a longevidade das nossas próteses sobre implante? Assim como a prótese fixa também, não dá na linha, né? Você nunca vai ser atropelado se você andar na passarela, né? Então, se você faz o passo a passo, a gente vai ver alguns casos de montagem de dentes, fazer uma montagem de dentes pré-confecção de uma barra de protocolo, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes o dentista não gosta de fazer porque perde tempo, o laboratório não gosta de fazer porque perde tempo, chega depois, você fica com uma prótese muito espessa ou um parafuso saindo pela vestibular do dente, estragando, de certa forma, a estética do dente, né? Então, às vezes, as provas, né, as montagens de dentes, andar na linha, né? Isso é importante para garantir o sucesso a longo prazo das próteses, né? Não fazer sempre que nem o Dr. Emmett Brown, que dá uma de cientista louco e inventar técnica. A gente tem que ir pela literatura, pelo que a gente vê no professores falando, né? A prótese em si, vinda do laboratório, não deveria nunca receber nenhum tipo de reparo. Porém, qual aparelho mecânico não sofre reparos durante a sua vida útil, né? Quem falou isso foi no livro do professor Hélio Mesomo, de 2012. E os pacientes perguntam muito, né, sobre garantia. Você vai fazer um orçamento de prótese sobre implante, nunca é barato. A gente sempre está falando de milhares de reais, digamos assim, nem que seja 1.000, né? Mas 1.000 já não é pouco, né? Então, fazer uma prótese sobre implante, você vai encontrar N valores de preços, né, em relação ao implante e à prótese, mas nunca é pouquinho. E aí o paciente sempre pergunta, doutor, mas é garantido isso aí? Esse orçamento que o senhor está falando vai dar certo? Vai ficar bom? E aí a gente dá aquela respirada fundo, muitas vezes fala, vai ficar bom. E muitas vezes a gente nem fez um caso assim, né? A gente só sabe pelo que a gente aprendeu. E como é que a gente vai dar uma garantia para o paciente, né? A garantia vai ser a qualidade técnica da confecção da prótese. Você fazer por uma técnica conhecida, utilizar um bom laboratório. Aí eu costumo brincar também. Se eu pegar a minha prótese de porcelana que eu fizer naquele paciente e deixar aqui em cima da mesa, ela vai durar a vida toda. Agora, em boca, não é isso que acontece. Então, o que a gente precisa para dar uma garantia para o paciente? Fazer mais ou menos que nem as montadoras de automóveis fazem, né? Uma garantia de 3 anos quando você compra um automóvel, né? Então, os modelos, ali as linhas, como vocês podem ver aqui, né? As linhas, as letras pequenas, né? A garantia dos veículos está condicionada à realização dos serviços em uma concessionária
de sua preferência, dentro dos limites de quilometragem ou do tempo previstos no livrete de manual de manutenção e garantia. Então, qual que é o limite de quilometragem da prótese para você ter que fazer a manutenção? Prótese sobre implante, manutenção rígida, 3 meses é o ideal. A cada 3 meses o paciente tem que voltar para, nem que seja para você fazer um acompanhamento, uma profilaxia, e muitas vezes é interessante embutir isso no tratamento, as primeiras profilaxias, e depois o paciente acaba se tornando, criando vínculo com você, né? Então, isso evita que se aconteça casos como o paciente voltar dali a 3 anos com a prótese na mão, olha aqui essa porcaria que caiu e não sei o que, não sei o que, e o paciente sumiu, daí a pouco ele perdeu outro dente no outro lado da arcada, aconteceu N coisas, e acabou que a sua prótese, que ficou bem direitinha na época, deu problema. Então, apesar de ser muito difícil, né, muitas vezes o paciente não colabora, mas pelo menos a gente deve deixar isso descrito no prontuário do paciente. Tá? Então, as etapas da prótese, né, constituem em basicamente 2: planejamento e a execução. O planejamento não é a ideia falar uma aula de planejamento, é mais falar coisas rapidamente, falar algumas coisas rapidamente, e principalmente na etapa de execução, algumas coisas que podem nos atrapalhar, né, que podem causar o insucesso de uma prótese sobre implante. Então, exames de imagem, hoje não dá para fazer nem prótese fixa sobre dente sem o exame de imagem, né? Nem prótese total dá para fazer sem exame de imagem. Você tem que pelo menos pedir uma panorâmica para fazer uma avaliação se tem algum resto articular, etc. Né? Modelos de estudo, sejam eles virtuais ou físicos, de gesso, fazer um planejamento reverso, principalmente quando a gente está falando de prótese sobre implante. Muitos dos que estão nos assistindo nem sempre fazem a cirurgia de implante também, né? Tem gente que não gosta de sangue. E eu, quando dou aula lá na pós-graduação, lá em Curitiba, o nosso curso é de implante, prótese, todos vão fazer, mas em Balneário Camboriú o curso é só de prótese, muitas vezes eles não fazem a cirurgia. E eu sempre, o que eu falo? Tenta acompanhar a cirurgia e colocar no orçamento do paciente, no planejamento, um guia cirúrgico, né? Para nem que seja para você estar junto da cirurgia e fazer o implantodontista usar, porque muitas vezes ele também não gosta de usar. Tá? Sugiro também sempre fazer um orçamento folgado, porque quando a gente fala de prótese sobre implante, muitas vezes a gente está falando de uma reabilitação, não só de um elemento unitário. E muitas vezes a gente precisa fazer alguns procedimentos complementares, algumas instaurações para melhorar a guia no canino, ou para levantar a dimensão vertical do paciente, às vezes é pouquinha coisa, você usa uma resina composta para fazer esses procedimentos complementares. E na parte da execução, você é obrigado a utilizar materiais de boa qualidade. Hoje a gente tem, né, vou mostrar também o caso, a Cuser tem, né, nesse aspecto, a gente só tem elogios, né, porque tanto o Variotime, o Monophase e as resinas, né, as resinas e os adesivos, a Carisma, então eles suprem muito bem todas essas necessidades. Treinamento, o que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes você vai fazer um caso pela primeira vez, aquele caso grande. E fazendo pela primeira vez, você vai ver que tem coisas que na próxima vez você não vai fazer. Isso tudo é aprendizado. O fazer uma coroa unitária sobre implante é diferente de fazer um protocolo, é diferente de fazer 10 unitárias sobre implante. Então, muitas vezes, até no orçamento a gente tem que mudar, porque dá muito mais trabalho você fazer mais elementos do que um elemento só.
você, digamos, entre aspas, economizaria na moldagem, você vai moldar uma vez só, em compensação, o número de consultas é muito maior, porque dá muito mais trabalho ajustar a oclusão, deixar uma estética satisfatória, e a responsabilidade também é muito maior, porque o valor do orçamento também é maior. Tá? O embasamento teórico, fazer tudo seguindo protocolos, né, de orientação em relação à literatura, evitar de pedir pedir um auxílio nessa questão biomecânica, não que não deva pedir, tá? Mas eu já fiz isso, eu falo isso porque por experiência própria. Perguntar para o seu protético como que você deve fazer. O protético ele não tem a responsabilidade sobre a biomecânica, no caso. O planejamento, a responsabilidade é do dentista. Então, muitas vezes, quando a prótese falhar, vamos dar um exemplo de um cut lever para distal, uma prótese parcial. Isso eu não recomendo de jeito nenhum. Mas se você mandar o protético fazer, ele vai fazer. E muitas vezes ele vai dizer que dá certo. Só que ele não vê quando quebra. E quando quebrar e você tiver que refazer, ele vai te cobrar de novo. E cá entre nós, com toda razão. Porque o dentista é o maestro da orquestra. Né? O protético é um daqueles que está executando. Se você falar para ele fazer daquele jeito, ele vai fazer daquele jeito. E o preparo físico e mental, o que a gente quer dizer com isso? Vai fazer um caso difícil, que você nunca fez, não tem tanta experiência, ou um caso grande, você não vai marcar o paciente às 6 horas da tarde, ou às 6 horas da noite, agora no inverno, né? Depois que está cansado, depois de ter fraturado uma lima no canal, depois de ter deixado um resto radicular para extrair outro dia. Então, você tem que marcar aquele paciente 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, chegar descansado no consultório, deixar um horário grande, tá? Fazer prótese, nem prótese total, nem prótese removível, nem prótese fixa, muito menos prótese sobre implante, deixar horário pequeno. Em meia hora não se faz absolutamente nada, só controle. Né? Então tem que deixar o horáriozinho de 1 hora para desaparafusar a prótese, e limpar, e fazer um molde, ajustar a cerâmica, né? Dar um polimento. Então a gente tem que ter um tempo suficiente para isso, né? Você tem que estar muito bem atento, né, para esse tipo de coisa, porque é muita responsabilidade. Às vezes o paciente está fazendo aquele tratamento que é o sonho da vida dele e ele economizou a vida dele inteira para poder ter aqueles dentes fixos, etc. E, né, colega meu, o professor Delvio, já falava, qual que é o jogo mais importante de um campeonato? Né? O jogo mais importante de um campeonato é a final. Né? E a prótese é a final do campeonato. Então, quando o paciente faz um tratamento com implante, coloca enxerto, coloca mais um implante e bota um enxerto de conjuntivo, tudo certinho. Chegou na hora da prótese, a prótese ficou com a cor inadequada, ficou com um formato inadequado, oclusão desajustada. Parece aquele time que foi ganhando de goleada até a semifinal, chegou na final e perdeu. Não adiantou nada ter feito tudo certo. Então, olha a responsabilidade da prótese. Há uns meses atrás, eu passei um orçamento para um paciente da prótese sobre implante, que o paciente fez o implante no meu colega e veio fazer a prótese sobre implante comigo. E ele me questionou, doutor, mas a prótese custa mais que o implante? Sim, a prótese custa mais que o implante. Ela é mais cara que o implante. Para o paciente, né? Porque para a gente, muitas vezes, a gente acaba até tendo menos lucro na prótese. Porque em uma consulta você consegue colocar 5, 6 implantes. Em uma consulta. E para fazer uma prótese, você precisa de pelo menos 3, 4 consultas. Né? Para mais próteses, você pode até também fazer nas mesmas 3, 4 consultas. Mas vão ser ainda mais demoradas. E muitas vezes o tempo clínico
é o que mais nos custa. Então, a gente tem que investir nisso e o paciente tem que ter essa noção para você poder cobrar por isso. Então, as falhas mais comuns em prótese sobre implante no aspecto biomecânico são, segundo a literatura e segundo a nossa experiência clínica, afrouxamento de parafuso, acho que é o que mais acontece, fraturas, né, das próteses e dos componentes, lascamento de cerâmica, soltura de resina, perda da osso-integração, quando é uma coisa um pouquinho mais grave, né? E muitas vezes você fazer uma prótese e não saber a proporção de número de implantes em relação ao tamanho da prótese, né? Então, em relação ao afrouxamento de parafusos, o que mais acontece, né? Eles surgiram com as próteses unitárias, componentes angulados afrouxam parafuso mais fácil, forças oblíquas, né, que são as forças no sentido oblíquo, as cargas em lateralidade, também causam maior afrouxamento de parafusos, os movimentos mandibulares. E aí, para prevenir afrouxamento de parafusos, a literatura recomenda você fazer implantes do tipo Cone Morse, em vez do HE. Mas qual que é a diferença em relação ao afrouxamento de parafuso? Se você pega uma prótese unitária, de fato, o Cone Morse ele vai ter uma estabilidade muito melhor e muitas vezes o HE ele afrouxa de fato mais. Mas em próteses múltiplas, você não necessariamente precisa fazer Cone Morse para evitar afrouxamento de parafusos. E por isso que uma das coisas que a gente preconiza na nossa pós-graduação é sempre que puder unir as próteses sobre implante. Então, isso previne muito o afrouxamento de parafusos, seja componente angulado, seja HE, seja Cone Morse. Tá? Ter parafuso de fixação novo, também, né? Esses parafusos, com o tempo, eles vão sofrendo fadiga. Quanto mais você aperta e desaperta, ele sofre fadiga. Não é recomendado ficar sempre trocando, tirando e removendo a prótese o tempo todo. Tá? Quanto mais você mexe no parafuso, mais ele fadiga, mais tem chance de ele fraturar, né? Hoje já temos ligas metálicas mais resistentes, a maioria dos fabricantes usa o titânio grau 5 para os componentes, que é o titânio mais rígido, mais resistente. Eles só não usam o grau 5 nos implantes porque ele não é tão bom para a osso-integração. E tem hoje parafusos já com superfícies de revestimento, como o DLC, que dão uma menor fricção entre o parafuso e a prótese e deixam ela mais uma passividade melhor e mais fixada. Aqui vocês podem ver nessa imagem também como que deve ser a oclusão na prótese sobre implante, a gente já vai falar na sequência, mas qual que é a diferença da marcação desse contato para a prótese sobre implante? Na prótese sobre implante, o contato deve ser mais suave e mais bem distribuído, obrigatoriamente, né? Então, uma das grandes causas, né, de afrouxamento de parafuso, como a gente comentou, as cargas oblíquas. E essa imagem aqui está uma aula de erros, né? Aqui você tem plano oclusal alterado, que deve ser corrigido. Imagina você fazer uma prótese sobre implante aqui depois. Daqui a pouco coloca o cicatrizador está alto, tá? E aqui, por essa imagem, por vestibular, por oclusal, melhor dizendo, vocês notam aqui, ó. Se o cara tivesse feito com um guia, ele teria colocado os 2 implantes aqui. Mas o implantodontista colocou um implante bem na meia, ou seja, esteticamente, esquece, né? Aí deixou, como vocês podem ver aqui antes, a prótese pegando na guia, o canino está aqui, então deveria pegar só no canino. Região de premolar não é para ter contato em lateralidade, a não ser que o paciente já tenha, já esteja habituado a isso.
que aconteceu? A prótese afrouxou. E para piorar ainda a situação, a prótese foi cimentada. Como é que vai tirar isso aí? Às vezes não tira, às vezes tem que destruir. Se na pior das hipóteses o dentista tivesse feito ela parafusada, você reapertava o parafuso, ajustava a oclusão, a estética não teria o que fazer. Mas pelo menos, dependendo do diâmetro do implante, ela poderia até sobreviver daquele jeitinho, com uma gengiva cerâmica e tudo mais. Mas agora, nesse caso, para consertar só destruindo a prótese. Então, eu sou um dos que não gosto muito de prótese cimentada. Acho que tem gente que faz muito bem, só que não, ela é mais difícil de se fazer, ela é mais sensível, né? Por que no cone Morse ocorre menos afrouxamento de parafuso? Porque ele tem a conexão Morse, né? Então tem essa solda fria. Nas conexões de hexágono externo e hexágono interno, você vai ter uma folga entre os componentes do implante, entre o implante e os componentes protéticos. O HI, hoje, ele não se usa mais muito, porque essa parede aqui é muito fina. Então, essa parede acabava que estava dando muita fratura. E aí é como você ter uma infiltração por cárie numa coroa, né? Você tem um implante fraturado, logo esse parafuso vai logo também afrouxar e não vai mais servir para nada. Tá? Na conexão Morse você tem essa estabilidade melhor. Ao mesmo tempo que você tem uma melhor estabilidade na conexão cone-Morse, o parafuso ele serve como fusível. Então, é a primeira coisa que estraga, digamos assim. Não é que estraga, né? Mas é o primeiro dano que acontece. Então, conserto, o que é mais fácil? Né? Eu costumo falar isso em aula. Consertar, entre aspas, um parafuso frouxo ou uma cerâmica lascada? Cerâmica lascada é irreversível, né? Se você tem muitas vezes uma conexão cone-Morse, a prótese está bem estável, mas ela está com contato em lateralidade, por exemplo, está com uma oclusão que não está bem ajustada, principalmente nos movimentos mandibulares. Mas o parafuso não vai afrouxar, porque a conexão é cone-Morse. Mas uma hora a corda vai arrebentar, e ela vai arrebentar no elo mais fraco. Então, esse elo pode ser a cerâmica. Principalmente se a cerâmica tiver uma espessura insuficiente, muitas vezes, porque tem dentista que manda a prótese vir pronta, molda uma metalocerâmica, por exemplo, mandou a prótese vir pronta. Daí, ajusta um pouquinho, daqui a pouco, esse pouquinho que ele ajusta, a cerâmica já está lá no opaco. Então, você ficou com um meio milímetro de cerâmica. Essa cerâmica, para soltar, ou para trincar, ou para fraturar, pode acontecer muito, muito facilmente. Então, por isso que muitas vezes o parafuso é uma espécie de alerta, né? E a prótese parafusada garante essa reversibilidade. Além disso, eu não sei quando os dentistas preconizam fazer prótese cimentada, eu sinceramente não sei que tipo de cimento eles preconizam. Se preconizam um cimento resinoso, definitivo, um fosfato, ou preconizam cimentar com um cimento provisório, que dê uma certa reversibilidade, entre aspas, né? Sem falar que a gente tem que avaliar a mucosa da região para ver se não acontece coisas desse tipo, né? Aqui um artigo desse autor From, de 2016, aí até fala na legenda da foto. Cimento extrusionado em implantes perdidos. Pode não ter sido a causa principal da perda, mas não deveria estar onde estava. Então, esse cimento que fica, muitas vezes, no sulco periimplantar, que você não consegue remover, porque o implante a gente tem que deixar ele subgengival para ter estética, o componente também subgengival, às vezes fica só a incisal do munhão, né, do pilar cimentado aparecendo. É difícil higienizar essa prótese naquela região. E o cimento que fica acumulado naquela região, ele impede a ceratinização da
da gengiva naquela área, né, causando mucosite, podendo até causar uma periimplantite, principalmente em pacientes que você tem uma qualidade não tão boa de tecido mole, um biótipo periodontal fino e festonado, né, que é caracterizado pelos pacientes que têm dentes triangulares, papilas longas. Esse biotipo às vezes não é muito favorável para esse tipo de prótese. Às vezes um biótipo plano e espesso até favorece mais, mas eu não recomendo. Em próteses, é por isso que a gente fala para sempre fazer um planejamento reverso para o orifício do implante sair onde de fato você quer que saia, né? E qual que é a principal diferença de a gente fala de implante para o dente, né, em termos de biomecânica? O implante não tem o nosso ligamento periodontal, que vai ser o nosso amortecedor. O implante, ela é uma anquilose funcional. E o que isso tem a ver com a nossa prótese sobre implante? Justamente na parte do ajuste oclusal da prótese. Como você tem um órgão, no caso, uma prótese, no caso, um implante, um substituto dentário, a raiz do dente, que está anquilosado, ele vai sofrer uma maior carga se ele estiver no mesmo nível oclusal dos outros dentes, que vão sofrer esse amortecimento. Então, se ele sofre essa sobrecarga, tem muita chance de afrouxar parafuso, de causar uma perda óssea periimplantar. Então, essa oclusão nas próteses sobre implante deve ser minuciosa. O dentista tem que avaliar isso muito bem. Quando você tem dente natural, você tem uma distribuição de força por todo o osso circundante. Mostra a imagem aqui. No implante, você vai ter concentração de forças na crista óssea, principalmente nessa região. O meu trabalho de mestrado eu fiz com elementos finitos em prótese sobre implante, em 2 implantes conimores, e a gente notava que as maiores concentrações de força incidiam aqui na região próxima ao pescoço do implante. Então, no dente, além disso, o dente, muitas vezes o molar, olha a área de ligamento periodontal que o molar tem. Tem 3 raízes, né, e tem uma área de ligamento periodontal bem grande. E aí o dentista muitas vezes quer colocar um implante de diâmetro 3,5 para substituir um molar. Ah, mas ele é comprido. Ele é um implante de 15 milímetros. Mesmo assim, o diâmetro, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é mais importante do que o comprimento. O diâmetro do implante é mais importante que o comprimento dele em relação à biomecânica e em relação à distribuição de tensões no osso periimplantar. Então, sempre que a gente puder, em região posterior, em região de molar, colocar um implante maior que 4,5, ou um 4,5, ou um simples. Sempre que a gente puder. E se a gente não puder, vai deixar de fazer o implante? Claro que não. Mas isso tem que ser avisado para o paciente, para ter um maior cuidado. E se a gente puder unir implantes, com certeza a gente vai unir. A gente não vai dar nem essa opção para o paciente. Em relação à altura das cúspides, né, consequentemente, se você tem que ter uma oclusão mais suave, você vai ter que ter uma anatomia mais funcional. Porque sempre que o alimento, né, ou o próprio dente da arcada antagonista, estiver em contato com a ponta de cúspide do dente com o qual ele vai ocluir, vai gerar uma força resultante, e quanto maior a altura da cúspide, mais longe essa força resultante vai estar passando do implante. Isso quer dizer o quê? Maior torque. Né? São as forças oblíquas. Torque é tudo que a gente não quer. O que faz o dente movimentar na ortodontia? São as forças laterais, que é o torque. No nosso caso, a gente quer o quê? Forças
axiais, tá? Para não haver o comprometimento tanto do implante como do osso periimplantar. Então, as cúspides das próteses sobre implante dos dentes posteriores, elas devem ser o mais suave possível, né? Por que que os dentes de acrílico, como os dentes premium e os novos dentes de Lara, o que que eles têm de diferente de uma cerâmica? Se você for ver a anatomia deles, vocês vão ver que as cúspides deles são mais baixas, né? É uma anatomia mais funcional. Tem até o dente que tem, agora eu me esqueci o nome, mas é o dente que é um platô, né, professora? Não tem nem cúspide, são para casos mais críticos, mas em compensação é um dente que biomecanicamente ele está bem favorável, só dificulta a trituração dos alimentos. Então, mesmo nas cerâmicas, você vai ter que ter esses contatos pulverizados, além das próteses unidas, sempre que você puder. Tá? E outra coisa que eu recomendo também, né, naquela questão de execução, de não pular etapas, eu sempre provo cerâmica. Tá? Mesmo quando eu provo o metal ou a zircônia, prótese sobre implante a gente ainda faz muita metalocerâmica, né? Eu sempre gosto de provar o metal, por quê? Porque eu gosto de dar o meu toque, né? Muitas vezes o protético tem lá um modelinho de gesso, a gente não sabe como é que foi o dia do protético, para saber se ele estava bem ou estava num dia bom, para fazer anatomia. Agora, você vai ter que estar num dia bom, no dia que você estiver provando a cerâmica do seu paciente, porque aí você está jogando a final. Então, se você está jogando a final, você tem que estar 100% concentrado. Tá? Então, caprichar na anatomia e aí poder usar uma broquinha para fazer uma anatomia, vai perder todo o brilho, né? Caso tenha vindo com glaze já. Então, manda vir a prova da cerâmica antes. É uma consulta a mais, o paciente muitas vezes esperou, muitas vezes não, ele esperou 3, 4 meses para fazer o implante. Não, então, não custa ele esperar mais 2 semanas para você fazer uma prova da cerâmica e ter esse resultado aqui na hora que você tiver com a prova concluída. Tá? Ter esses contatos bem distribuídos e uma anatomia que seja funcional e, ao mesmo tempo, estética, né? Tem que tentar unir os dois mundos, mas em prótese sobre implante, muitas vezes, a gente tem que até dar mais importância para a biomecânica que para a estética, porque o paciente já perdeu o dente. Então, ele já está saindo de uma situação pior. Tudo que vier é lucro. Isso tem que ser explicado, são as limitações do caso, né? Quando você vai fazer, o paciente quer fazer uma reabilitação. Ó, tem o prótese sobre implante, que custa 10x, e tem a PPR, que custa X. Ah, mas a PPR aparece o grampinho? Sim, aparece o grampinho, por isso que ela custa X e não 10x. É o quê? É uma limitação desse tipo de tratamento. E muitas vezes a prótese sobre implante também tem essa limitação. E se você tem um implante mal posicionado, aí você tem uma limitação maior ainda, esteticamente e biomecanicamente falando. Por isso a importância do profissional que for fazer a prótese estar acompanhando de perto a colocação do implante. Então a gente sempre tem que nos nortear, nós sempre devemos nos nortear pelos pilares da reabilitação oral, que são a guia anterior, a estabilidade oclusal, a relação cêntrica e uma DVO adequada. Nesse caso, me foi cedido, né, pelo meu chefe mestre, o professor Dante Valcanaia, a gente tem um caso que o paciente vai fazer ou trocar o protocolo superior e ela está com o plano oclusal inferior todo desajustado, como vocês podem ver na foto. Então, esse tipo de caso cabe ali naquele item, procedimentos complementares, que eu falei no início da aula. Então, não dá para você fazer um orçamento para o paciente só do protocolo superior. Tem que envolver os dentes inferiores. Ah, mas eu não quero.
Então, tem que fazer, nem que seja de graça. Tem que embutir no preço, porque não dá para você entregar, vamos supor, a prótese só assim. Você vai ter que ajustar o plano oclusal inferior e você também não vai poder fazer o plano oclusal superior aqui descendo a serra. Porque senão vai ficar horrível e não vai ficar funcional também. Então, você pede para o laboratório encerar, sempre a montagem de dente superior, né, o enceramento da arcada superior é o que vai nortear a estética dos nossos pacientes. Então, nesse caso, foi utilizado o dente prêmio, foi feito, então, a montagem de dentes, vocês podem ver, foi uma montagem, ficou bem legal, com os planos oclusais ajustadinhos. Aí a guia, na anterior, ainda está, os incisivos inferiores ainda não estão próximos dos incisivos superiores. Então, não é isso que a gente quer. A gente gosta de ter o quê? Uma desoclusão imediata. Então, a gente faz o enceramento para os dentes inferiores ocluírem com a montagem superior. Então, as próteses em posição, a superior já polimerizada, e no inferior, no caso, a gente pediu para fazer o enceramento dos incisivos inferiores, e aí a gente pode tranquilamente fazer com uma resina composta, não precisa fazer laminado cerâmico para complementar o tratamento. Na posterior, foi feito tabletop, mas poderia ser tranquilamente feito restaurações diretas com resina composta. Aqui também a colocação dos implantes favoreceu, né? O caso, a gente tem um polígono bem fechado, tá? A gente tem implantes na região posterior dos dois lados e pelo menos um implante na região anterior. Esse é o tipo a biomecânica mais favorável que você poderia ter. Dificilmente você vai ter uma fratura nessa prótese. E ainda por cima ela ficou bem fininha, ó, que é tudo que o paciente quer. O paciente não quer um protocolo vindo até aqui assim, porque o implantodontista teve que colocar o implante aqui porque só tinha osso na palatal. Será que só tinha osso na palatal mesmo? Mesmo assim, a gente não conseguiu ter o contato do canino. O canino, ele não é para ter contato no fechamento, mas ele tem que ter uma oclusão bem suave. O carbono ele tem que passar raspando. Para quê? Para você ter a desoclusão imediata. O paciente pensou em mexer, ele já desoclui pelo canino e a palatal do canino é que vai dar esse caminho para a desoclusão. É a guia anterior imediata, que a gente chama. Então, como a gente pode observar, o plano oclusal da prótese superior está bem direitinho e na prótese inferior, acompanhando a superior. É sempre assim, né? A superior tem que acompanhar a inferior. Muitas vezes, quando eu estava na graduação, a gente passa por algum trabalho porque o paciente tem uma limitação financeira. Aí, na disciplina de prótese total, ele veio para trocar a prótese total superior. E só a superior. E embaixo está um caos. Ou tem uma outra prótese que, às vezes, ele acabou de fazer. E está errado. E não adianta, vai ter que trocar as duas. Ou, às vezes, é melhor não mexer. Se o paciente não quiser, é melhor não mexer. Tá? Então, agora nós temos a guia anterior, graças ao traspasse vertical. Se a gente não tivesse traspasse, a gente não tem guia anterior para ter a desoclusão dos dentes posteriores durante os movimentos mandibulares. A estabilidade oclusal, que vai gerar também uma DVO adequada. E reabilitações de tipo protocolo, sempre fazer em relação cêntrica, porque é a posição mais certeira
que o paciente vai se adaptar. Você pode até fazer numa outra posição, só que é muito mais difícil do paciente se adaptar a essa posição. É que nem você bater um pênalti de olho fechado. Você não sabe se ele vai se adaptar. Até pode se adaptar, mas se você faz em relação cêntrica, tem muita chance de ele se adaptar, junto com a dimensão vertical adequada. E o dente premium, né? Tanto o premium quanto o Delara não deixam nada a desejar para uma cerâmica. Muitas vezes, na aula do CIOSP, eu falei algumas diferenças sobre cerâmica e acrílico. E graças à implantodontia, hoje a gente teve um desenvolvimento muito grande dos dentes de acrílico, né? Porque movimenta muito dinheiro e a indústria passou a investir bastante nos dentes de acrílico, principalmente devido aos protocolos. Né? E o que a literatura diz, então, em relação às falhas em prótese sobre implante? Os implantes hexágono externo ainda recebem muitas críticas devido à perda óssea e aos afrouxamentos de parafuso, porém, os índices de sucesso de 98,6% em próteses sobre implantes unitárias, que é o mais difícil, né? Esse estudo dessa autora aqui, a Germana de Vila Camargos, do Journal of International Journal, o JOMI, né? Oromaxilofacial Implants. Principais causas de insucesso, segundo o artigo: superaquecimento na fresagem do osso, que vai ser uma falha devido a uma falha cirúrgica, contaminação cirúrgica, também, que é uma coisa que tem que cuidar no ato da cirurgia. Aí a micromovimentação do implante durante a fase de cicatrização é o tipo de coisa que tem que cuidar na prótese provisória, né? E tem que cuidar quem gosta de carga imediata também. Quem gosta de carga imediata ou estética imediata, muitas vezes pode cair do cavalo, como eu caí do cavalo uma vez, mas graças a Deus deu para se levantar ainda, deu para trocar a roda com o carro andando. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A fratura de implante 1,4% é muito difícil fraturar implante. Carga oclusal excessiva, né? Então isso para mim é a principal causa em relação à prótese de falhas. Localização do implante na arcada é muito mais fácil, acredito que dá um problema numa região de molar do que numa região de incisivo. Né? Falta de adaptação da prótese sobre implante, daí é uma falha, é até meio que um desleixo do dentista, né? De não radiografar, às vezes, o transfer na hora de moldar, o laboratório não fazer uma boa fundição, ou não dominar o CAD/CAM. Então, o diâmetro inadequado do implante, né? A literatura está falando que o diâmetro tem que ser o mais próximo da anatomia dental do dente que ele vai reparar, e defeitos de fabricação, que hoje em dia tem cada vez menos também, né? Hoje a indústria já se aperfeiçoou bem, né? O que vai causar fraturas de próteses e componentes? Cantilevers, né? Principalmente os cantilevers para distal, a morfologia oclusal da prótese, cargas axiais, componentes angulados, também causam muitas fraturas de próteses e componentes, e abátmias de zircônia. A zircônia, ela tem, não vamos falar muito de zircônia hoje, mas a zircônia, ela tem a resistência de um metal, só que o comportamento de um vidro, né? E o cantilever tem até a regrinha, né, para a gente fazer o cantilever em protocolo, que você pega essa distância do implante mais anterior para o implante mais posterior, o implante mais anterior para o implante mais posterior, e vai mais 1,5 vezes para a distal. E aí você pode ter o cantilever, porque qual que é o perigo do cantilever? Essa força axial, onde não tem implante, vai gerar uma força de tração na região anterior. E a força de tração é tudo que a gente não quer. Quando a gente tem uma prótese de arco total, essa força é minimizada, né, por todo o arco e pelo número de implantes. Agora, em próteses parciais, isso pode causar sérios problemas. Então, esse caso foi o caso escolhido até
para a gente, depois que eu fiz os implantes, para a gente utilizar, coincidiu bem com o lançamento dos dentes, a gente pôde utilizar os dentes Delara nesse caso. A paciente ia trocar a prótese total e fazer protocolo inferior, né? Apesar de ela ter os incisivos aqui até relativamente bons, tinha alguns que precisavam de canal, o valor que ela ia gastar ia ser muito maior, embora eu sempre recomende, né, até por experiência própria, esse caso me ensinou muito também, quando vocês forem oferecer um protocolo para o paciente como planejamento, num caso parecido com esse, tem que ser muito bem explicado para o paciente o que é uma prótese protocolo. Porque uma prótese protocolo é muito bom para quem usa uma dentadura. Agora, para quem está numa situação assim, ela é mais viável, porque ela se torna muito mais barata do que você fazer 3 implantes aqui para 3 próteses de porcelana, fazer canal desses dentes, fazer implantes desses outros dentes aqui. Só que é muito diferente na boca. Tá? Então, o que é o planejamento reverso? Né? Você fazer uma montagem de dentes prévia, fazer um guia, né? Aqui a gente tem a montagem de dentes para confecção do guia. Esse caso, então, eu resolvi fazer carga imediata. E o que aconteceu? Consegui colocar os implantes, só que na hora de fazer o registro da mordida, já tinham se passado 5 horas de cirurgia, paciente super cansada, registro de mordida não ficou legal, eu provei a prótese, não veio boa, tive que provar de novo, também não veio, já estava passando o tempo, né, porque a carga imediata a gente tem que fazer nesse tempo de até 7 dias, e daí não deu certo, a mordida ficou daquele jeito ali. Até que eu só tirei aquela foto ali, meio que dei uma abandonada, né? Estava documentando tudo certinho, a hora que aconteceu ali deu até uma desanimada. Mas felizmente a cicatrização ocorreu tudo bem, desses 3 implantes e desse aqui, e esse implante do meio acabou sendo perdido. O paciente ficou com dor, acabou removendo o implante, então a gente resolveu fazer o protocolo, daí trocar o protocolo, aí aproveitando esses implantes que agora estão ósseo integrados, mas futuramente, e só ósseo integraram e ficaram em boca porque eles estavam unidos. Se tivesse qualquer um desses unitário com aquela oclusão ali, não ia ter dado certo. Então, protocolo de carga imediata, uma vez eu até estava comentando com um colega do estresse que eu passei nesse caso, e ele comentou comigo, estavam falando, um aluno, ele disse, professor, quando a gente faz em 2 dentistas, né? Não um dentista e auxiliar. Então, eu brinquei com ele, olha, até que tu não é tão burro. E daí eles comentaram, não, que um é mais da parte cirúrgica, o outro é mais da parte da prótese e mais auxiliar para fazer o serviço ali de circulante. Porque próteses, ser cirurgias grandes de carga imediata, todo mundo fica extenuado ao final da prótese. Então, ao final do procedimento. Então, é uma coisa muito, muito estressante para a hora. Às vezes, vale mais você fazer do jeito mais suave, né? Colocar os implantes primeiro, nem que seja fazer uma prótese total por algum tempinho. Enfim, isso vai de cada um. Mas eu fiz questão de mostrar esse caso, principalmente nessa aula, para mostrar que uma coisa que acontece, não é tão comum de acontecer. Graças a Deus que não. Mas pode acontecer, tá? Então, aqui os transfers unidos, aqui eu já tinha removido o implante. Então, fizemos o molde com o Variotime, pesado e leve, moldagem de passo único. E a prótese total superior, eu aproveitei nesse meio tempo para convencer ela a trocar a prótese total superior. Então, isso foi bacana também. E aí a gente utilizou
Fizemos, né, modelo individual, eu sempre faço assim, modelo individual, selado periférico com Godiva, e passei a usar o Variotime Monophase, que é um excelente material para esse tipo de situação. Tem que estar sempre associado ao adesivo, né? O adesivo para silicone ali da Cusa, tá? Aqui ficou uma bolinha, mas não é uma área do nosso interesse, né? Não poderia ficar aqui. Então, nessa parte aqui no selado periférico ficou. Essa exposição aqui também na moldura não é o ideal, tá? Mas também não é tão crítico assim. Então, lá vamos nós para a prova de rodete, né? Então, avaliando o sorriso da paciente, a linha média. Uma dica que eu dou para não errar a linha média é bater uma foto, nem que seja de celular, do paciente sorrindo, e depois coloca no PowerPoint, ou vai lá no celular mesmo e recorta, dá para traçar uma linha, né? Pegar a linha bipupilar para ver se a linha média está correta mesmo, e sempre seguir o plano oclusal, curva de Spee, né? o corredor bucal também. Então, as demarcações, eu fiz um registro de mordida aqui com pasta zinco-enólica, a gente pode usar também o Variotime Bite. Então, selecionamos os dentes. Para esse caso, então, a gente selecionou os novos dentes Delara, nessas especificações, na cor A1, o A47, ele tem, inclusive, cores mais claras, né, que hoje, o paciente hoje não aceita, cor A2 já é escuro, né? Então, ele sempre quer bem clarinho. E os novos dentes, como a professora estava comentando, como eles foram desenvolvidos por sistema CAD-CAM, eles têm uma engrenagem muito boa no aspecto oclusal. Então, aqui, esse caso, ele está na prova de dentes. Então, eu fiz a prova de dentes semana passada, né? A Bruna, nossa técnica lá do laboratório CCB, que é o laboratório oficial dos cursos, ela fez a montagem, gostou muito de trabalhar com o dente Delara, foi uma das primeiras do Brasil que utilizou o dente. Então, está aqui a montagem. Isso é cera, tá? Ainda está na prova em cera, mas eles já gostam de fazer a própria caracterização ali da cera, e essa cera é boa porque o dente não fica soltando tão fácil. Então, mais uma visão aqui da montagem. E a prova em boca. Então, pela prova em boca, vocês percebem que a oclusão agora ficou direitinho, a nossa prova de dentes ficou satisfatória. O que a gente vai mudar? Eu comentei com a paciente, ela concordou, a gente vai inclinar um pouquinho para vestibular, porque ficou um pouquinho palatinizado. Muitas vezes, quando a gente está fazendo o próprio ajuste do plano de cera, a gente inclina um pouquinho a espátula para palatal, e isso aí acaba acontecendo depois, na hora da prova de dentes, o dente ficar um pouco palatinizado. Mas a linha média ficou certinho, e a gente vai subir um pouquinho de nada os dentes aqui, principalmente na região anterior. Mas o corredor ficou legal, a montagem em si ficou muito boa, a paciente já está bem ansiosa para colocar a nova prótese. Semana que vem a gente vai fazer a prova da barra. E o diâmetro do implante, como eu comentei, ele é mais importante que o seu comprimento, né? Esse estudo do Abraham de 2016 com elementos finitos mostra isso. Os implantes mais largos melhoram a distribuição de tensões ao longo do osso perimplantar. Você tem uma maior estabilidade. E se você não tem um diâmetro, não consegue colocar um implante com um diâmetro tão bom, você pelo menos tem se você conseguir unir esses implantes, você tem uma condição mais favorável, né? Essa foto do livro do Misch exemplifica muito, né? O Misch, um dos grandes estudiosos da implantodontia, já mostra, né? Principalmente em molares, tá? Às vezes, quem puxa para o lado da periodontia quer que tenha muito tecido mole ao redor,
mas às vezes você tem um implante muito estreito para um molar, e aí você faz ainda uma cúspide bem anatômica, você vai ter uma força resultante passando cada vez mais longe do eixo central do implante. Então, se você une implantes de menor diâmetro, essa força é muito minimizada. Agora, quando são implantes unitários, aí você tem que cuidar. E outra coisa bem chatinha de se fazer é ajustar ponto de contato, né, em implante unitário. Quando é só um implante quando é só um dente que a pessoa te perdeu, não tem o que fazer. Mas quanto mais implantes você puder colocar, desde que você respeite a distância entre os implantes de 2 a 3 milímetros, quanto mais colocar, melhor. Menos chance de afrouxar parafuso também. Os cantilevers, eles podem acontecer dentro de uma prótese unitária, tá? Como a gente está vendo ali. Você tem um implante de menor diâmetro, você tem um cantilever dentro do implante unitário, na própria coroa. E esse cantilever ele pode ser tanto horizontal como vertical. Então, essa imagem da prótese, antes ela ficar quebrada, aqui está tudo errado, mas é uma situação que acontece bastante. Um implante de um tamanho X para uma coroa de tamanho 1,5X. Se esse implante aqui tem 7, vamos supor, essa coroa aqui deve ter uns 10. Nesse caso, foi um aluno nosso que pediu ajuda para a gente. Se tivesse sido unido essas duas próteses aqui, provavelmente ele estaria em boca. Ou talvez não estivesse tão ruim a situação dele. Às vezes essa prótese aqui pode ter sido cimentada e aí não quis fazer unido. Agora, se essa prótese aqui foi parafusada, você quer colocar mais um implante aqui, depois na hora de fazer a prótese, utilize esse outro implante para ficar os dois unidos. É muito mais garantido. Tá? Nesse outro artigo, a gente vê que próteses em região posterior de mandíbula, é muito comum disso acontecer, que você tem uma reabsorção grande da mandíbula, mas ainda assim você consegue colocar implantes. E aí os componentes protéticos devem minimizar essa discrepância e a prótese obrigatoriamente deve ser unida. Então, você tem muitas vezes lá o premolar e está aqui os implantes na região de mandíbula. Então, você tem uma prótese alta. Aqui, se a gente for comparar, né, o esqueminha, uma prótese alta com implante mais ou menos do mesmo tamanho. Mas se você unir essa prótese sobre esses implantes, a sua condição biomecânica vai estar extremamente favorável. E o ideal é que tenha pelo menos um espaço de 2 milímetros aqui entre o orifício do implante e a superfície oclusal do dente, da prótese, para você colocar a resina e não ter o contato tão direto quanto o parafuso. Não é bom também que o parafuso fique exposto. Então, na ponta, assim, então, na oclusal, assim. Os afrouxamentos de parafuso, eles acontecem mais comumente no primeiro molar, e as fraturas de parafuso, elas acontecem mais comumente na região de incisivo central superior. Na região de incisivo central superior, a gente vai ter os movimentos mandibulares, né? E na região do primeiro molar, o afrouxamento vai ser a região de maior carga axial. E onde que o parafuso fratura? Quando ele fratura? Né? Essa aqui é uma imagem do estudo do meu mestrado, que mostra que o maior índice de cargas num parafuso de prótese, ele se concentra justamente nessa região cervical, logo abaixo a cabeça do parafuso, tá? Que ainda por cima tem esse ângulo de 90 graus. Tudo que é ângulo vivo acumula tensão. Por isso que as nossas próteses devem sempre ser o mais arredondadas possível, né? Situação
nem tão comum de se acontecer de quebrar, mas uma situação muito comum que pode acontecer é de afrouxar o parafuso e às vezes o paciente não dá bola, né? Aí o paciente começa a sentir um mau cheiro, porque será, né? Mas não vai dando bola até que uma hora acontece coisa pior. Esse paciente aí chegou com o parafuso fraturado. O que eu fiz para remover? Você pode usar a técnica do cotonete, que você tenta colocar um cotonete ali, fazer uma fricção para ele sair, só que não deu certo. Ou você tenta desaparafusar ele, ou com uma sonda periodontal não, uma sonda exploradora, ou com uma pontinha de ultrassom. E no caso foi o que me salvou, a ponta de ultrassom. Então eu comecei a tracionar ali. Como o parafuso da prótese com o implante, no caso do HI, ele não tem 100% de contato, então ele fica uma folga. Então ele não ficou ali totalmente preso. Então dava para ver que ele tinha um pouquinho de mobilidade, nessa mobilidade que a gente conseguiu para fazer essa soltura. E olha só onde é que ele quebrou, bem praticamente na junção ali com a cabeça dele. Parafuso removido, troca o parafuso, coloca o novo, ajusta a oclusão, bola para frente. Então, ou seja, a prótese parafusada, uma falha totalmente irreversível. Não precisou trocar prótese, nada, só o parafusinho. Tá? Né? Em relação à fratura de prótese componentes, o cantilever para a região anterior ele é até aceitável, você tem menos carga incidindo aqui. Agora, se os implantes estivessem nessas regiões aqui e o cantilever para cá, você provavelmente teria uma falha, que aqui você está mais perto do músculo masseter, os músculos da mastigação, você tem uma maior força, você tem até 5 vezes mais força na região de molares do que na região de incisivos. O que a gente deve fazer para evitar esse tipo de coisa? Sempre que for planejar a colocação dos implantes, fazer o melhor possível em termos de distribuição. Chegar o mais perto do polígono de sustentação de ROI, como aquele caso do protocolo que a gente viu antes. E quando a gente não consegue essa situação, aqui outro caso ilustrando, ó, você tem 5 implantes, só que eles estão praticamente em linha. Então, esses 2 implantes aqui não servem praticamente para nada. Você poderia tirar esses 2 aqui e deixar só esses aqui. Né? Então, muitas vezes também em protocolos que você coloca só implante na região entre forames, você tem que cuidar muito com a extensão da prótese, deixar só até primeiro molar. Esse caso é o último caso aqui da aula. É um caso também que eu mostrei na aula lá do CIOSP ano passado, lá da especialização, que o paciente tinha uma prótese metalocerâmica, teve que fazer implante novamente, perdeu o implante. Então, vamos, metalocerâmica não vai dar, vamos ter que fazer acrílico. Só que o último implante no lado esquerdo terminava no canino. Então, eu tinha esse tamanho aqui de cantilever. O que fazer? Deixar um cantilever desse tamanho? Lá no curso a gente criou, né, porque a gente ainda não viu descrito na literatura isso, mas nós estamos até para escrever um artigo sobre o caso. A técnica da barra polida. A gente pega, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma barra que ela está polida aqui e está pressionando o tuber. O técnico tem que ser orientado a fazer o quê? Raspa o gesso aqui e na hora de inserar a barra, vai até ali e faz a barra aqui em metal, né? Lógico que a barra é em metal, mas aqui você vai deixar o metal em contato com a mucosa ceratinizada. Isso aqui fica como se fosse um implante ali. Então, em casos de pônticos muito extensos ou de região onde você não consegue ir para colocar um implante mais distalizado, essa técnica da barra polida ela é bem interessante. Esse nosso caso já está com
2 anos de acompanhamento, e o professor Dante tem no consultório casos com 10 anos de acompanhamento. Então, você tem que orientar só o técnico a dar essa raspadinha aqui no gesso. Quando for fazer a barra, fazer essa porção aqui em metal polido e deixar o metal exposto. Na verdade, o ideal era sempre deixar tudo em metal, né? Em contato com a gengiva. Deixar sempre bem justaposto. Mas isso acaba encarecendo também a prótese. E depois, como é curso, né, a gente acabou fazendo a protocolo superior e depois ela tinha que finalizar aqui a reabilitação de baixo. Mas em termos de estética e de biomecânica, conseguiu ficar bem satisfatório. E o controle sistemático profissional é um instrumento científico de valor inestimável, né, para que o cirurgião dentista dispõe para reduzir as complicações e fracassos em próteses dentárias. Então, sempre está fazendo acompanhamento das próteses sobre implantes, se for fazer uma curetagem, utilizar as curetas de Teflon, né, para prótese sobre implante. Esse aqui, né, os aparelhos tipo Waterpik, às vezes em casos de protocolo, que o paciente vai gastar ali, né, 10, 15 mil reais. Eu recomendo e vou adotar essa conduta depois desse caso, é dar um para o paciente, ou seja, embutir no próprio valor. Isso aí você só tem a ganhar com isso. Você embute um aparelho desse que custa entre 600 e 700 reais hoje em dia, para você já dar para o paciente poder fazer as higienizações por baixo da prótese, principalmente nesses casos de protocolo. Obviamente que serve para tudo que é tipo de prótese, né? Para prótese sobre implante parcial também, mas para protocolo você meio que não tem outro jeito de higienizar. Então, quando a gente erra, quando a prótese nossa falha, a nossa primeira vontade é sentar e chorar. Né? Isso acontece com todo mundo, seja menina, seja menino. Né? Mas a gente tem que levantar a cabeça, ver onde é que errou, né? Assumir o prejuízo, porque a falha sempre deve ser consertada o mais rápido possível, para o paciente não perder a confiança em você. E se a gente pudesse dar alguns conselhos, né? Para essa aula eu li algumas frases sobre erros, né? Essa primeira é uma bem interessante, que eu vi uma vez na faculdade, uma professora minha dizendo: os sábios aprendem com os erros dos outros, os humanos com os próprios erros, e os idiotas nem com os seus. Então, se você não aprende com o erro dos outros, pelo menos aprenda com os seus. Agora, insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar resultados diferentes. O ideal também era que, quando uma prótese não desse certo, ela não desse certo rápido, né? Que a falha acontecesse dentro do primeiro ano, mas isso não acontece muitas vezes, ela acontece com 2 anos. Aí, imagina um paciente fazer um investimento de 3, 4, 5 mil reais para durar 2 anos. Então, aí você acha que acertou, postou lá na rede social, mas dali a 2 anos deu errado. Não é suficiente. Geralmente, a gente tem a literatura fala em 5 anos. Então, quando uma prótese, o tratamento ele deu certo por 5 anos, ele vai dar certo por mais 5, 6, 7 anos. Né? E o sucesso é quando a pessoa consegue ir de fracasso em fracasso sem perder o ânimo. Essa frase também é muito boa, porque é sempre desanimador. Quando a gente tem uma falha, a gente acha que está fazendo tudo certo, é aquela história do planejamento e execução. Se você planejou errado, não adianta você executar certo. Mas muitas vezes você planejou certo, só que na hora de executar, executou errado e nem sabe onde que errou. Né? Então, essa é uma aula de 8 horas, que a gente resumiu aqui em 1 hora, a pedido da professora, né? E eu falo muito também na parte de 8 horas, na aula da especialização, em registro de mordida. Registro de mordida é uma coisa que o dentista
erra demais, e isso acaba atrasando muito. Eu, inclusive, né? Também, a gente também acaba errando muito em eixos de mordida, que é uma coisa chatinha de fazer, né? E a própria posição maxilomandibular que você vai fazer o tratamento, né? E essa frase do Einstein é uma frase também que eu utilizei para colocar no meu TCC de especialização, coloquei no meu mestrado também. Eu adoro essa frase, tenho para mim como um norte, né, que o sucesso e genialidade são 10% de inspiração e 90% de transpiração. Hoje eu sou responsável pela parte de prótese fixa lá na especialização, e eu dou muita aula de preparo dentário, preparo de cura total. E se eu mostrar para vocês os preparos que eu fazia na faculdade, no início de especialização, se eu mostrar para os alunos, é que eu não tenho mais os manequins, mas eles iam rir da minha cara, né? Porque, na verdade, é 10% de inspiração, e 90% é bunda no mocho, tá estudando, né? Tá perdendo, entre aspas, o tempo de vocês aqui assistindo aula, lendo artigo, né? E hoje o online a gente sabe que não é o ideal, mas é um caminho muito interessante para você conhecer pessoas, conhecer técnicas, então a gente aprende muito online também. Queria também agradecer novamente ao convite da professora Patrícia, né? Agradecer a Cuser também pela iniciativa dos webinários, eu assisti alguns também, sempre de muita qualidade e profissionais muito renomados no mercado nacional. É isso, professora. Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme ouvir tua aula. Espero que todo mundo tenha gostado bastante. E, assim, não veio mais perguntas, mas, de qualquer forma, a gente convida as pessoas que, caso surjam perguntas posteriormente, possam nos mandar e a gente encaminha para o professor. E a gente está sempre se comunicando. Um último recadinho só. No final dessa aula, vocês vão ter uma pesquisa muito rápida, só para a gente ter o entendimento de quais temas são de interesse, para que a gente sempre tente trazer assuntos que possam ser do interesse da maior parte das pessoas, tá bem? Então, gostaria de, em nome de todos aqui, desejar um excelente fim de tarde, né? E um ótimo descanso. Obrigada, professor, mais uma vez, viu? Obrigado, professora Patrícia, e até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, gente.